Olá, doutor, doutora e futuros advogados. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre o relacionamento que você deve ter com o seu cliente durante o começo, as conversas por telefone, as reuniões. E a gente vai te passar aqui um pouco de estratégias e de técnicas, até de vendas e de negociações na mesa, para que você possa desenvolver aí uma boa estrutura, um bom relacionamento e aí ter bons resultados dentro do seu escritório. Vamos faturar? Doutor Luiz, quando um cliente entra em contato por telefone, qual é a sua postura no atendimento? Bom, a primeira coisa é fazer um atendimento simples, porém formal, atender como o escritório, tentar ser simpático, né? Acho que vale muito a pena a gente ser simpático desde o começo, proporcionar um acolhimento desde o início ao cliente. Normalmente, quando o cliente liga, ele tem algum problema, então às vezes ele quer te contar ali alguma situação, alguma questão pessoal, por telefone mesmo, pelo menos para te dar uma prévia. E é interessante que você escute isso ou que passe de repente para uma pessoa designada, dependendo da matéria que você está tratando, ou se de repente com quem que você precisa discutir essa questão. Faz esse atendimento prévio, inclusive aproveita essa oportunidade para fazer anotações ou alguns apontamentos, para que quando a pessoa venha até o escritório, você já esteja preparado para o atendimento pessoal. Mas acho que o ponto mais importante no atendimento ao telefone e que gera muito resultado é resultado que eu digo no sentido da pessoa se sentir confiante em dar o próximo passo, é você conseguir trazer para o seu escritório, é você conseguir deixar a pessoa confortável o suficiente para que ela se sinta acolhida e aí possa você te preparar para quando a pessoa vir ao escritório, você esteja pronto para dar uma continuidade nisso e uma resposta mais adequada ou específica para o caso. Qual é o procedimento quando o cliente deseja tirar dúvidas pelo telefone? Olha, isso é muito comum acontecer porque o cliente ou aquele pretendente a cliente efetivo do escritório, se ele está entrando em contato é porque ele realmente já tem alguma dúvida e ele vai querer tirar, mesmo que de forma inocente, ele vai querer tirar algumas informações, fazer meio que um levantamento do teu conhecimento e também para saber se o que ele procura é o que você tem a proporcionar, se você tem a proporcionar o que ele procura, tá? Mas uma coisa importante nesse caso é não entrar em detalhes técnicos, nem definir a tua estratégia, ou seja, não entregar para o cliente o resultado final, porque ele pode estar fazendo um leilão, ele pode estar avaliando se a tua estratégia pode ser melhor que de um outro advogado para decidir, ou ele já pode ter definido com outra pessoa e aí rouba ali, ele capta ali uma ideia, uma mensagem que você passa que possa auxiliar na questão com ele. Então eu sugiro que nesse início, quando você vai responder um cliente de começo, quando você vai responder um cliente por telefone que é uma dúvida em específico, você pode simplesmente dizer para ele: olha, essa situação eu consigo resolver, existe uma forma técnica de fazer isso, posso te explicar isso melhor de repente pessoalmente ou ao longo do caso, se você acabar assinando o contrato, virar nosso cliente, né? Pode tentar já definir com o cliente: olha, eu posso te explicar melhor de repente dentro de uma forma de um atendimento presencial, que daí você vai cobrar a consulta e você tem um outro patamar para discussão, mas o importante é não ser tão específico, não entregar a sua estratégia, por mais simples que seja, o cliente ele não tem às vezes uma ideia real de qual é a melhor estratégia a traçar. E pode ser que a sua seja uma solução muito boa, que outra pessoa possa captar essa mensagem e aí desenvolver alguma coisa nesse sentido. Por mais que a gente tenha várias informações na internet, que a gente tenha jurisprudência, que tem um monte de vídeos em que as pessoas dão dicas também e informações sobre como você resolver uma determinada questão, é importante que nesse momento do telefone você consiga diferenciar que um atendimento técnico baseado especificamente naquele atendimento ali, ele vai demandar uma consulta presencial ou pode ser até por videoconferência, mas é algo pessoal, personalizado. E aí sim, depois de cobrar a consulta ou definir alguns parâmetros,
você pode dar uma resposta um pouco mais técnica. Então não é também para ser genérico ou ser evasivo, você pode responder. Vamos lá. Eu tenho uma situação em que a pessoa me questionou sobre uma questão de INSS previdenciária. Você sabe a resposta? Sabe exatamente como fazer? Não precisa entregar, você pode simplesmente dizer, olha, isso é um procedimento comum, a gente tem o hábito de resolver questões dessa natureza dentro do escritório. Eu tenho certeza que no caso da senhora a gente vai conseguir prestar aí a devida assistência, o devido serviço, mas se a senhora quiser saber se você quiser saber mais a respeito, vem até o escritório e a gente pode conversar melhor, porque cada casa é personalizado e tudo mais, e aí eu preciso entender melhor isso. Porém, a pessoa já entendeu que você consegue resolver sim aquela questão. Não é ser evasivo, é você também não entregar o ouro simplesmente numa pré-consulta por telefone. Legal, isso é muito importante, né? E no atendimento no telefone, se o cliente insistir que quer um orçamento, como que o advogado lida com essa situação? Ele passa um orçamento no telefone? Como é que funciona? Olha, nessa situação, isso é muito corriqueiro também. Evidentemente que existem pessoas que pensam de forma diferente, mas eu indico não passar nenhum orçamento por telefone. Primeiramente, você não vai conseguir passar um orçamento real numa questão, principalmente quando demandar uma questão mais técnica, você não vai conseguir passar uma resposta, um orçamento real para a pessoa, garantindo para ela que você vai se sentir satisfeito com aquele orçamento e também que vai satisfazer o desejo dela ali jurídico, simplesmente com o orçamento pelo telefone, porque a gente sabe que demanda judicial tem vários percalços aí no meio e pode trazer algum problema. Acho que o melhor é ser franco mesmo, falar, olha, a gente não passa orçamento por telefone, existe uma questão interna dentro do escritório, a gente tem por hábito fazer a consulta, fazer uma análise mais profunda do caso, é uma relação mais profissional. Se o teu cliente conseguir compreender que isso é o teu serviço e que isso é importante também para que a demanda dele tenha o devido cuidado, para que o problema dele seja cuidado com bastante cautela, que ele se sinta seguro em relação a isso, você vai perceber que ele não vai insistir e se ele quiser, ele vai aí, marcar com você, agendar um horário e tenha certeza que você também vai selecionar muitos clientes que vêm só para tirar dúvidas simples ou que às vezes vai só perder o teu tempo porque ele quer um orçamento e quer fazer um leilão em cima do telefone e advogado não pode ficar trabalhando em cima de leilão porque o serviço ele é técnico e ele não pode ser, digamos assim, vulgarizado. A gente não pode deixar tão singelo o serviço da advocacia. É importante que você valorize. Por mais que outras pessoas às vezes não valorizem, é importante que você valorize e que você demonstre isso para o teu cliente, porque pode ter certeza, quando você tem uma questão que aflige muito, que atinge muito esse cliente, que ele se sente preocupado e ele precisa de um auxílio, ele vai levar isso em consideração em relação às pessoas que tomam mais cuidado do caso num contexto geral e não de uma forma genérica, para isso custa tanto, para fazer assim, como se fosse uma tabela, tá indo na feira comprar uma cebola e a pessoa fala, o quilo é tanto. Não existe isso na advocacia. Tá certo. Doutor Luiz, e depois dessa etapa de atendimento telefônico, virtual, no atendimento pessoal, o que é importante? O que não pode faltar no atendimento pessoal? Olha, o atendimento pessoal é o momento mais crucial, normalmente o lugar, o momento, a oportunidade que você vai ter para fazer com que o seu cliente assine o contrato. Eu quero fazer uma ressalva aqui importante para o mundo do jurídico atual, que o atendimento pessoal não necessariamente ele precisa ser um atendimento físico, ele pode ser um atendimento virtual, através desses aplicativos aí comuns, mas com uma situação mais personalizada e tudo mais. A primeira coisa, você tem que dominar completamente o assunto que está sendo ali questionado. Não tem como discutir uma situação, não tem como começar sem dominar o assunto. Se você não domina o assunto, melhor nem agendar com o cliente, pode passar vergonha, tá? Segunda coisa, é importante você explicar para o teu cliente que você não trabalha com processo. Eu vejo muito advogado falando, não, a gente tem que traçar uma estratégia correta e tudo mais. Essa palavra estratégia, ela tem que ter uma força, o cliente tem que entender que estratégia significa mesmo que você não trabalha com processo, que você vai desenvolver um plano, que existe um objetivo final. Olha,
o meu objetivo final é chegar em tal lugar. Como você vai chegar até ali, essa é a tua estratégia, você vai definir junto com o cliente e, óbvio, dentro dos termos da lei, você vai pensar de forma jurídica. Há casos em que é mais interessante ser protelatório. Ah, mas isso é ruim. Isso faz parte da advocacia, não é verdade? Às vezes a gente sabe que vai perder determinada demanda, mas não quer perder tanto e acaba fazendo recursos e acaba fazendo procedimentos que são, às vezes a gente sabe que não vai resolver a questão num todo, mas que pode dar um certo afago para o teu cliente. E o oposto também, você tem que, quando você está querendo que a demanda seja mais célere, você tem que pensar nas estratégias corretas para que isso ocorra, certo? E para que não tenha problema. Eu vou te dar um exemplo bem real e atual que aconteceu e eu acho que muita gente também pode estar passando por essa situação. Atendemos uma questão dentro do escritório, um dos nossos clientes já era nosso cliente aqui no escritório, mas ele comprou um imóvel e o imóvel estava para ser entregue faz 2 anos e não foi entregue. Ele consultou um outro advogado especialista na área e a estratégia que o advogado traçou foi o seguinte, que ele deveria rescindir o contrato e tentar resgatar aí o dinheiro e uma eventual multa, alguma coisa assim. Fazendo uma análise do caso, eu percebi que a empresa estava praticamente quebrada e o cliente já tinha pago mais de 50% do imóvel. Eu fiz uma análise fria da situação. Olha, se a empresa está praticamente quebrada, resgatar todo esse dinheiro, que era bastante coisa, talvez seja uma causa impossível, na verdade, ou muito temerária. E além disso, perderia ali uma questão técnica. Eu já estaria pedindo a rescisão do contrato, não vai ter, dificilmente reverteria isso numa situação de vai terminar a obra e você vai resgatar esse imóvel de novo. Então a gente conversou aqui com outras pessoas dentro do escritório, traçamos uma estratégia em conjunto, para qual seria o seguinte, existia uma cláusula no contrato em que previa a cobrança de aluguéis a partir de determinado tempo. E por mais que pareça ridículo isso, olha, mas se você vai cobrar aluguel, o valor da cobrança do aluguel era um pouquinho menor e daí dava um saldo bom, era um saldo mais factível de resgatar dentro de uma conta, numa execução e tudo mais. E era menos arriscado, porque a gente conseguiria trazer isso para o juizado especial. Então eu estava fazendo um termômetro, eu trouxe isso para o juizado especial, limitei ao valor do juizado, fizemos a execução e deu gol, ou seja, eu consegui descobrir que a empresa tinha feito parceria com outra empresa, tinha dinheiro na conta, ela sabia que ia perder, teve que fazer o pagamento. Então em 3 dias eu consegui recuperar para o meu cliente um valor significativo e eu consegui ter um entendimento melhor de como está a situação da empresa. A empresa vai conseguir terminar a obra e além disso eu recebi os aluguéis por causa disso, ou seja, o meu cliente ele se sentiu duplamente satisfeito. Não teve custas com despesas iniciais no sentido judiciário, teve custas só com um advogado. Ele já conseguiu, durante essa execução, reaver boa parte do dinheiro, porque imagina, a obra está atrasada há bastante tempo e havia uma cláusula expressa no contrato. Isso é um caso real, de que se ele tivesse tomado a outra opção, ele iria passar por um procedimento ordinário, uma ação de conhecimento, ia ser uma revogação, uma rescisão contratual, iam discutir valores, correção. Aqui eu não discuti contrato em si, eu só simplesmente falei, olha, existe uma cláusula e tem que me pagar o aluguel em relação a isso. O cliente ficou muito feliz. E aqui é um caso claro de que você pensar nesse jogo final, ou seja, o objetivo final do meu cliente era reduzir o prejuízo, ele queria dinheiro, ele falou, cara, eu já paguei isso aí, eu acho que a empresa não vai conseguir terminar a obra, eu preciso rever pelo menos alguma parte. A gente conseguiu testar, conseguir saber como está a empresa financeiramente, descobrir que ela tem parceria com outros empreendimentos, que ela não tinha falado nada ainda, porque obviamente quando acontecem essas situações eles acabam ocultando informações, porque muita gente pode entrar com esse tipo de ação. E o curioso, durante a pesquisa, a gente fez uma pesquisa de processos referente a essa empresa, né? esse réu, essa construtora. E eu não vou dizer todos, mas eu digo que 99% dos processos eram referentes à rescisão contratual. E sequer tinha sido feita a contestação ainda, muitos não conseguiram nem ser intimados.
Quando a gente fez a execução, tomou essa medida, eu consegui resolver em 3 dias um problema para o meu cliente, eu consegui ultrapassar todas essas barreiras de uma forma simples, usando uma estratégia barata, certo? Mas porque eu pensei no resultado final e não especificamente no processo. Muito interessante, doutor Luiz, essa estratégia, né, tomada pelo advogado, né? E no atendimento, como é que funciona a situação, né, nesse momento, quando o cliente pergunta do preço, né? Como é que o advogado faz o preço? Como é que funciona essa questão dos honorários? Olha, isso é uma outra estratégia que você tem que ter de atendimento. Ou seja, eu vou precificar isso, vou colocar valor. Isso é uma coisa que você tem que pensar antes de começar o atendimento, porque óbvio que se o cliente foi até o seu escritório, ele vai querer saber quanto vai custar essa demanda. É importante entender que o cliente também precisa saber se você consegue segurar essa demanda, ter sustentação desse cliente, ou seja, ele precisa compreender que o teu escritório e que a tua força de trabalho é suficiente para aguentar essa guerra. Nesse momento, algumas perguntas são fundamentais e não podem de jeito nenhum ficar esquecidas. A primeira que eu sempre faço é: qual é a renda dessa pessoa? Eu pergunto mesmo na lata, renda pessoal. Quanto é que o senhor ganha? Qual é a tua renda familiar? É X. A pessoa às vezes fica um pouco constrangida. Não tenha esse constrangimento. Você precisa conhecer o seu cliente mesmo. Quantas pessoas moram na sua casa? Mas se é uma empresa, qual é o faturamento da empresa? A empresa está com dívida, está com algum problema, você precisa conhecer a fundo e de verdade isso, certo? Eu normalmente sou transparente com o cliente, eu falo, olha, eu preciso ter algumas informações aqui para saber qual vai ser o andamento dessa conversa e aonde a gente vai conseguir chegar e preciso te fazer umas perguntas. Então eu sou bem claro, quanto o senhor ganha? Qual é o trabalho? Você tem que mensurar isso ao longo da entrevista, dessa conversa que você está tendo, essa consulta. Qual é o trabalho efetivo que você vai ter? Será que é um processo que vai te demandar recursos aí, que vai te demandar muitas petições, diligências? Eu acompanho muito pessoal da área de família fazendo muitas petições intermediárias. Isso tem um custo, porque ficar fazendo petição intermediária gera muito custo, atende muito telefone, tira muita dúvida de cliente, de mãe, de pai. Eu vejo isso ali na equipe, então eu percebo que isso tem que ser precificado e você tem que pensar em relação a isso. Por outro lado, tem demandas previdenciárias, não é o caso aqui, não atendemos, mas tem demandas previdenciárias que demandam muito menos trabalhos paralelos e isso você tem que precificar também. O cliente precisa entender que você consegue carregar ele. E quando você passar esse preço, você tem que pensar efetivamente se isso está sendo bom para você e se está sendo bom também para o seu cliente. A resposta para o seu cliente tem que ser satisfatória. Olha, numa relação contratual, as duas partes têm que sair dali satisfeitas. Embora o advogado às vezes ofereça um serviço que pode ser uma defesa jurídica e que o cliente sabe que vai investir, gastar um dinheiro e que na prática depois ele só vai postergar ou não vai ter ali um resultado que ele quer mesmo, que ele realmente gostaria, na verdade, você tem que pensar também nisso, sabe? No risco que isso vai ter para você e se vale a pena você de repente aumentar esse valor, diminuir esse valor, pensar efetivamente aonde você consegue chegar. Tá, mas e aí, como é que eu faço se o meu cliente, a demanda é simples, mas o meu cliente tem muito dinheiro e eu não quero me envolver, eu não quero trazer nenhum risco para ele, eu vou precisar demandar muito esforço aqui, é um cliente que é em potencial, eu posso ter essa análise subjetiva para precificar o meu valor? Claro que sim, eu sempre digo que a gente tem que pensar no cliente como que ele vai ser nosso cliente durante muitos anos e não só naquela demanda, que ele vai precisar de outras coisas ao longo da vida e que ele vai procurar no teu escritório. Então, prestar um bom auxílio jurídico é você pensar nisso antes, é você conseguir entender isso para você conseguir precificar. Não dê um preço muito baixo, não faça preço abaixo da tabela da OAB. Tenha a tabela da OAB como um norte, mas pense principalmente se você vai conseguir se satisfazer com esse valor
e principalmente se o seu cliente vai sair satisfeito também lhe pagando isso e tendo um bom resultado. Pode ter certeza que se a causa realmente preocupar o seu cliente, se ele tiver realmente ânsia de resolver isso, ele vai entender que ele vai conseguir alcançar esses objetivos de pagar. Para alguns clientes é impagável, né? Há pessoas que não conseguem de repente pagar a tua prestação de serviço, porque você tem uma estrutura já muito desenvolvida ou que antes conseguia pagar e agora não consegue. Essa seleção ela vai vir naturalmente. Na verdade, conforme você vai subindo esse patamar, você vai escolhendo. Isso não é nada discriminatório. É porque faz parte do dia da advocacia e do empreendedorismo jurídico, tá? Então, para dar um exemplo bem simples, recurso especial. Todo mundo sabe o quanto é difícil colocar dentro dos tribunais superiores, né, ser admitido ali um RESP, por exemplo. A gente estudou muito para colocar isso, para ter uma equipe que consegue fazer isso e colocar em prática. Porque a gente demorou para a gente solidificar isso aqui. Então, hoje, se é possível colocar um recurso dentro dos tribunais superiores, é porque demandou muito tempo de estudo e coisas que a gente não aprende na faculdade. Isso, evidentemente, seleciona muita gente que antes poderia ser o nosso cliente e hoje não consegue ser porque não consegue pagar esse custo. Mas esse custo existe e eu preciso pensar nisso antes de passar para o meu cliente e eu tenho que ser honesto com ele, certo? Certo, entendido. E nesse atendimento presencial, né, qual que é o momento, ou se é nesse momento, né, o adequado para firmar o contrato de honorários? Ou seja, qual é o momento que o advogado deve confeccionar o contrato de honorários e o cliente assinar? Isso parece uma pergunta simples e até uma pergunta óbvia de se responder, mas não é. Uma das coisas que as pessoas menos gostam de fazer é ficar esperando você desenvolver todo um cláusulas contratuais, enfim, e às vezes você pensa assim, não, eu tenho um modelo aqui. Olha, quando você vai atender o cliente, que você já tem a hora marcada e sabe por que ele está vindo até o teu escritório, você já tem que deixar o contrato todo preparado, pensar naquilo que já vai acontecer e personalizar ele mesmo. O cliente, ele gosta de quando um contrato, quando aquela relação que você criou ali com ele, escrita, né, que você reduziu a termo ali, que ela tenha características próprias. Então tudo bem, você pode ter o seu modelo, mas é importante você já descrever antes situações, hipóteses, questões que possam vir à tona no meio desse processo aqui. E aí quando você for redigir o contrato final, qualificação das partes e tudo mais, já estar com isso tudo pronto e fazer de forma rápida. Ou seja, um contrato não pode demorar mais do que 5, 6 minutos para ser confeccionado, exceto aí, obviamente, algumas exceções. O mais importante, talvez não seja nem o momento em que você vai redigir o contrato e trazer. O mais importante é que, depois que você redigiu o contrato, que você imprimiu, você traga as 2 cópias para o cliente e fala o seguinte para ele: olha, essa aqui é minha, essa aqui é sua, a gente vai ler juntos esse contrato e eu vou tirar suas dúvidas ponto a ponto. Isso demonstra não só confiança para o teu cliente, como demonstra transparência, porque evidentemente às vezes a gente escreve algumas coisas que são juridiquês ou que o cliente possa ter alguma dúvida, leia para ele e explica cada uma das cláusulas. De forma simples, olha, o objeto é isso aqui, tá? O pagamento vai ser feito dessa forma. Se você tiver dúvida, pode me ligar antes e a gente pode resolver de tal forma. É importante que ele faça a leitura disso e que conste também no final do contrato que houve essa leitura e houve essa compreensão das 2 partes antes da contratação. Isso jamais vai poder ser discutido e melhora essa relação de confiança entre você e o seu cliente. Certo, entendi. Muito importante essa relação, né, de confiança. E na situação, quando o cliente falar o seguinte: vou para casa, vou pensar se eu vou assinar o contrato, como que o advogado reage uma situação dessa, uma resposta dessa, né? Doutor, eu vou pensar, vou para casa, vou pensar e depois te dou um retorno. Como é que faz para garantir que esse cliente fique com você, né? Contrate os seus serviços? A gente não pode se enganar e achar que isso um dia não vai acontecer, porque realmente acontece e a gente tem que lembrar que a assessoria jurídica
também necessita de técnicas de venda, de convencimento. O advogado também convence o cliente a contratar os serviços deles. Não no sentido de enganar o cliente ou não deixar ele pensar, não. É porque às vezes ele não conseguiu, você às vezes não conseguiu ser bem compreendido, tá? Uma coisa muito importante aí que tem que acontecer, que você pode fazer, que é uma técnica bem legal para esse tipo de caso, pergunta para ele, mas por que você quer desistir e tal, não sei o quê? E você pode fazer a seguinte sugestão. Então vamos fazer o seguinte, se a demanda for boa para você, você achar interessante que não quer perder o cliente, se mesmo assim você tentar de várias formas resolver contornar essa situação, mas ele decidir por não assinar, você tem duas opções. Ou você desiste, o cliente vai pensar mesmo, depois você conversa com ele, ou você pode sugerir a ele, e fazemos muito isso, tem muito êxito, com que ele assine um contrato. E você coloca uma cláusula de que ele pode revogar aquele contrato, ele pode desistir, rescindir aquele contrato. Revogar não seria, no caso seria a procuração, mas ele pode rescindir o contrato dentro de 3 dias. E que se ele não rescindir o contrato dentro de 3 dias, o contrato vai ter validade e você vai dar seguimento ao caso. Mas é para ele pensar na situação melhor, poder tirar dúvidas nesses 3 dias. E aí, se realmente ele quiser rescindir, ele pode te notificar por e-mail, por WhatsApp, alguma coisa assim, sem problema nenhuma. É bem possível isso, você já resolve um problema maior e ele vai para casa querendo pensar, mas ele já está com uma situação real na mão. Você consegue ter ali pelo menos um documento que vai fazer ele ficar conectado com você. E aí ele pode realmente tirar algumas dúvidas, perguntar para o familiar e tal, mas é uma forma de você não deixar o cliente ir embora sem assinar o contrato e tudo mais. Porque normalmente, ou o cliente não assina porque ele não vai conseguir honrar com os pagamentos, ou ele achou muito caro, né, e não entendeu que aquilo não é o suficiente para a demanda dele, que ele não vai conseguir pagar aquilo ali, ou que ele não quer. E aí, nesse caso, ele vai falar, não, mesmo vou embora. Mas se ele estiver só na dúvida mesmo, se ele quiser realmente só pensar, você fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cláusula aqui de que pode rescindir o contrato em até 72 horas, senão depois disso vai ter validade normal e aí a rescisão se torna por outros modos. E desse jeito você já vincula o cliente e fala, olha, porque daí você nem precisa voltar aqui e tá caso encerrado, tudo resolvido. É uma técnica que você pode utilizar e facilita muito a vida no meio do caminho. Muito interessante, doutor. E é válido parcelar honorários, porque como você falou, né? O cliente às vezes não quer fechar o contrato porque achou muito caro. O advogado costuma oferecer parcelamento, a gente vai parcelar os honorários, flexibilizar os pagamentos. Como é que funciona essa situação? O brasileiro adora uma parcelinha, né? Isso a gente não pode esquecer. Então, nada impede de você flexibilizar o pagamento, nada impede que você consiga também entender a situação financeira do teu cliente, não é verdade? Olha, em situação de pandemia, eu conheço muitos escritórios e muitos colegas que tiveram esse problema com clientes e falaram, olha, eu vou suspender o pagamento, não precisa pagar agora, se me paga depois, parcela aqui, passa o cartão ali, isso não tem problema nenhum. O que é importante você ter são mecanismos de segurança. Então, o mais seguro de todos, obviamente, é o cartão de crédito. Normalmente o cliente não gosta de passar honorários em cartão de crédito, mas é importante que você tenha, principalmente para algumas diligências, algumas coisas rápidas que você precise fazer. Então o cartão de crédito é uma ferramenta básica e que vale muito a pena você ter. Existe uma outra ferramenta, inclusive, que você pode fazer online, que gera um pouco de insegurança para alguns clientes, mas que você parcela no cartão sem necessariamente usar o limite do cliente. Então você coloca os dados do cliente ali no sistema e aí o sistema ele vai debitando todo mês aquele valor. É uma forma também de garantir o pagamento, porque às vezes o teu cliente fala, às vezes não lembra e tudo mais. Essas são as duas formas mais seguras. Depois você pode trabalhar em cima de boleto, você pode trabalhar com cheque e tudo mais. Nota promissória, eu não vejo muita vantagem, mas também pode trabalhar. Agora, o mais importante, parcelamento é uma realidade. Você tem que avaliar, evidentemente, os riscos. Poxa, será que esse caso aqui é muito arriscado, se eu vou receber ou isso ou não? Você tem que diminuir, de repente, ter um valor mínimo de parcela, não é verdade? Então, acompanhar isso, ter um sistema, não precisa nem ser comprado, mas ter um sistema separado, específico para acompanhamentos de pagamento, isso é fundamental, mas você tem que analisar que o parcelamento é uma realidade, pode fazer, não tem problema nenhum, principalmente para os honorários iniciais, que às vezes acabam sendo bastante altos,
porém você tem que pensar também na segurança e na forma de retornar isso de volta. Vai parcelar e muitas vezes coloca um dispositivo no contrato de que o vencimento de uma antecipa o vencimento das demais e tudo mais. Não esqueça de fazer ali os requisitos mínimos para aquilo virar uma execução, então pense sempre nisso, ou seja, pense na sua estratégia também para reaver seus honorários e principalmente em relação à possibilidade de executar salário, que você pode também colocar dentro do contrato de honorários advocatícios e existe já inclusive entendimento dos tribunais superiores em relação a isso e vale muito a pena você pensar que pode parcelar, às vezes até deve, mas você tem que pensar também nos riscos e como você vai garantir que vai perceber esses valores de volta. Ainda sobre o tema de parcelamento de honorários, doutor, existe um limite de parcelamento? Quero parcelar em 5 vezes, em 10 vezes. Qual é o limite de parcelamento? Outra questão que demanda bastante dúvidas, porque envolve essa questão da segurança, de você conseguir reter ali essa prestação ou não. Vai depender, evidentemente, da área que você trabalha. Eu sei que aqui o pessoal da área criminal tende a receber tudo até o dia da audiência. Né? O pessoal da área criminal tende a receber tudo até o dia da audiência, exceto algumas situações esporádicas. Eu penso que a melhor forma de você avaliar isso olha, até determinado ponto você precisa ter recebido tanto para satisfazer aquele seu trabalho. Você parcela para o seu cliente, às vezes o processo vai demorar e tudo mais. Então, você pode criar cláusulas assim, olha, até a data da audiência eu preciso ter recebido tantos por cento, você vai pagar tantos por mês, mas até a data da audiência preciso ter recebido tanto. Isso você consegue analisar antes, porque você sabe, olha, determinada ação demora mais, determinada ação demora menos, determinado consultoria e tudo mais, elaboração de contratos, abertura de empresas, ou seja, as situações que não demandam do judiciário que você consegue negociar de forma diferente. Mas assim, prolongar 2, 3, 4 anos, eu acho muito arriscado e depende muito, teria que ser um caso muito específico, certo? Agora, o parcelamento normal, padrão, 5 a 10, 12 vezes, é um parcelamento normal, padrão, sem problema nenhum. Lembrando sempre de corrigir, né? E também colocar ali as condições especiais. Eu falei até na pergunta anterior, eu respondi sobre a questão de que o STJ já decidiu em relação à execução a penhora de salário, de você pegar até 30% do salário. Não esqueça de colocar essa cláusula dentro do seu contrato, porque isso faz toda a diferença e principalmente quando você tem um parcelamento longo, né, você vai conseguir se precaver aí, porque se você já está com isso aqui engatilhado, vai direto para a execução e não tem problema nenhum. Partindo então para um outro assunto, né? Como que o advogado lida com a situação, né, quando ele percebe que o cliente está fazendo leilão? No sentido assim, fazendo pesquisa de advogado, de preço, como é que o advogado lida com uma situação dessa? Olha, ser uma pessoa inflexível, não flexibilizar preço, não ter uma gordura ali para você trabalhar, não me parece ser uma boa opção, porque faz parte da nossa cultura discutir preço. Isso não é nada ilícito, não tem nenhum problema em relação a isso. Às vezes o cliente fala, olha, se eu te pagar à vista, você me dá um desconto. Agora, se você percebe que a pessoa está fazendo um leilão, que ela quer o menor preço possível, vale a pena você às vezes fugir mesmo, ou você fala, olha, meu preço é esse aqui, e daqui você pode conseguir o preço que você quiser, que você não vai sair, não vai conseguir coisa melhor daqui. Eu vou dar um exemplo muito atual, tá? Um exemplo muito atual, que aconteceu comigo, certo? Num RESP, num recurso especial. Havia 2 réus dentro de um processo. Foi um processo criminal, mas aí quando é RESP a gente trabalha numa equipe separada. E um já era nosso cliente e o outro réu ainda não era nosso cliente. Como a gente teve um bom desenvolvimento na defesa do primeiro réu, do nosso cliente, o outro réu buscou o nosso escritório para entender como seria essa questão de fazer um recurso especial e quanto isso custaria. A gente passou um valor 5 vezes maior do que o outro advogado passou para ele, que era o advogado anterior, passou para ele. 5 vezes maior é uma diferença muito grande de quanto o advogado dele passou para ele. E a gente explicou para ele por quê. Porque
tem que ter uma cautela ali. O objetivo, principalmente nesse caso, era a admissão do resto, porque a gente tem o objetivo de jogar isso bem para frente, para eles poderem, né, pensar sobre isso, de repente causar até uma prescrição. É uma situação normal dentro do direito penal. E aí acontece que ele desistiu, ele falou: olha, meu advogado está cobrando muito menos que vocês, eu não vou fazer com vocês. Ele só esqueceu que recurso especial só entra se for técnico, não é com uma apelação que é genérico, que abre tudo. Ali não, ali você só entra se você tiver a chave correta. Tira e queda, o nosso entrou, o dele não. E aí o que aconteceu? Transitou em julgado lá e nesse caso ele acabou sendo preso. Então é importante o cliente entender que as consequências dele contratar de repente, ficar fazendo um leilão e contratar uma pessoa simplesmente porque é mais barato, pode ser a própria liberdade. E quando não é a liberdade, é algo muito precioso que ele tem, ou vai gerar uma consequência muito grande, tá? Não existe nada grátis, né? O dinheiro não vem do nada. Então a gente também tem que, o advogado, a carreira de advogado exige muito estudo, exige muita atualização. A gente tem que estar se atualizando direto, trabalhando em cima toda hora, e isso faz parte da advocacia. Já aconteceu várias vezes de clientes chegarem aqui e falar o seguinte: olha, eu vi que eu estava trabalhando com outro advogado e eu vi que a tua OAB tem uma diferença muito grande dele. Será que ele tem mais experiência? Só experiência não garante nada. É um bom caminho, é um bom indicador, mas tem muito advogado aí que tem a OAB antiga, numeração, né, antiga, e está completamente desatualizado. É uma pena, porque isso enfraquece a nossa profissão. Então, um escritório de advocacia, um advogado, quando ele vai precificar, se ele vê que uma pessoa está fazendo leilão, ele tem que lembrar disso. Não, eu estudo, eu me dedico. Agora, se você é um advogado que não estuda, não se dedica e vai passar qualquer preço ali, você não vai se perfectibilizar no tempo, né? Você não vai aparecer, na verdade, porque as suas petições não vão ter respaldo, não vão ter. O juiz vai ler ali, vai falar: olha, vai perceber que é simples, que é fraco. Então eu não recomendo não, eu recomendo que você identificou que o cliente está fazendo leilão, passe o seu valor, explique para ele as responsabilidades em relação àquilo ali, por que o seu valor é esse, e segue o caminho. Até porque você não quer cliente que fica fazendo leilão, isso aí é o pior cliente que existe. Se ele faz isso de uma forma inocente, tudo bem. Agora, se ele faz isso só para ter uma maior vantagem econômica, você não quer esse cliente, porque ele quer ter vantagem só para ele e não quer que essa relação seja boa para as duas partes. Doutor Luiz, e depois que o cliente fecha o contrato com o escritório, como é que fica o relacionamento do escritório com o cliente? Se você prometeu alguma coisa para o seu cliente, você tem que entregar. E se tem uma coisa que o cliente adora, é se manter informado. Você tem que ter ali um sistema interno de que você vai manter o teu cliente sempre informado. É claro que tem clientes que quer praticamente uma atualização diária daquilo. E isso a gente sabe que é inviável, não é verdade? Mas a gente tem por hábito aqui trabalhar com transparência. Então, acho que duas coisas são importantes. Se você está trabalhando com o processo, dê acesso ao seu cliente ao processo. Aqui a gente tem por hábito entregar o número do processo, explicar para o cliente como que ele faz para acessar os autos, explicar para ele que não necessariamente quando sai uma decisão que está contando o prazo a partir daquele dia, porque o advogado precisa receber uma intimação, de forma simples, explicar para ele, ou seja, ter uma relação bem próxima para que o teu cliente entenda que ele está sim sendo bem cuidado. Até é importante falar isso, porque quanto mais você se antecipa em relação ao cliente, dando a informação: olha, aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, esse período de ansiedade ele vem principalmente no começo do processo, depois ele acaba tendo uma estagnada, porque você consegue explicar, vai demorar para uma audiência, vai ter determinada situação, e ele ressurge, esse período de ansiedade, ele ressurge também quando está próximo de uma audiência ou quando tem uma sentença. Então, nesses períodos é importante você manter o cliente sempre atualizado, desenvolver um sistema interno para que isso aconteça periodicamente e explicar isso para o teu cliente. Então, fala de repente: olha, eu vou te mandar informação toda semana, eu vou te mandar informação a cada 15 dias. Mesmo que o teu processo esteja parado, eu vou te falar: olha, teu processo ainda está parado, está andando, está nessa situação, houve um atraso por causa disso. Vai chegar uma hora que o teu cliente vai entender: olha, eu acho que está tudo bem com o meu processo, porque meu advogado sempre me dá essa resposta. E aí você vai evitar aqueles telefonemas chatos que existe bem comum, né, do cliente falando: tá assim, assim, assado.
Bom, vai ter caso que isso vai acontecer? Vai ter caso que isso vai acontecer. A gente trabalha com o público, então é importante também você saber, olha, você escolheu a carreira de advogado, você trabalha com o público, o teu cliente ele quer informação, tudo tem limite, obviamente, mas é importante ter alguém que sempre possa responder, sempre possa ter acesso. Uma forma fácil de você fazer isso é quando atualizar o processo, quando abrir e receber alguma intimação, deixa dentro da pasta, se você não tem um sistema, deixa dentro da pasta dele um bloco de notas lá, ou alguma coisa que você pode fazer uma atualização simples, houve movimentação assim, assim, assado. E as pessoas que trabalham com você, dê acesso a todos os processos do escritório. Se, por exemplo, o cliente ligou, o cliente mandou um e-mail, você não pode responder na hora, mas tem alguém ali que pode acessar, abrir a pasta dele e vai ter essa informação. Então vale a pena, isso te ajuda também. E isso eu estou falando de uma forma simples. Tem gente que tem sistemas, que compra sistemas, que tem forma fácil de você atualizar, mas isso te ajuda de uma forma simples a entregar para o cliente uma contraprestação ali boa para ele, que ele vai se sentir satisfeito, e isso gera melhor vínculo de tratamento. Porque o cliente ele se sente, aquilo que a gente falou lá no começo, ele se sente acolhido, e isso é entregar resultado, ou seja, o andamento do processo faz parte do resultado que você prometeu lá no começo para o teu cliente. Isso ajuda o teu cliente a te indicar, isso ajuda o teu cliente a falar bem de você, não só por indicação, mas por outras pessoas, isso reforça o teu nome no mercado, porque é o seguinte, basta uma pessoa se sentir insatisfeita, que ela vai sempre falar mal, eu tenho um processo lá, mas aquele advogado não anda nada, aquele processo está parado, eu estou achando que o meu advogado tem algum problema e tudo mais. Então, ou seja, isso acaba manchando o nome do teu escritório e não é uma boa acontecer isso. Certo, doutor. Existe mais alguma coisa que poderia complementar com relação a esse tema, relação com o cliente, contrato? Há mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto? Olha, teria sim, são inúmeras ferramentas que você pode utilizar e desenvolver para melhorar a relação com o teu cliente. É importante que o advogado saiba lidar com as diferentes personalidades, com os diferentes tipos de casos, ou seja, sabe entender que a gente trabalha com problema, né? Eu sempre digo que o dia que alguém chegar aqui no meu escritório e falar o seguinte, olha, eu trouxe aqui uma solução, acabou o nosso trabalho, certo? Por mais que esse problema seja realizar um pacto de sócios, que não seja uma demanda judicial, é um problema. Você tem que desenvolver um estudo, você tem que desenvolver uma tese, na verdade você tem que dar um parecer para alguém que às vezes inclusive não vai ser algo positivo, não é aquilo que ele esperava, certo? É importante você desenvolver ferramentas personalizadas para o teu escritório para que você consiga atender bem o cliente. Haverá erros, haverá falhas, terão momentos em que você vai errar, faz parte. E esse é um momento também que você pode falar para o seu cliente, olha, eu errei nesse momento aqui com você, falei com você, e eu estou aqui para consertar isso e conseguir resolver essa situação. É claro que não dá para perder prazo, certo? É claro que você não pode deixar de estudar bem um caso antes de fazer uma ação, você tem que estudar bem o caso, mas pode acontecer sim de você errar. Esse erro, se você prestar um bom atendimento para o teu cliente, ele não vai ser nada perto de todo o contexto, de todo o conjunto, toda a estrutura que você criou para atender o teu cliente, para melhorar essa relação com ele e para que ele se sinta confiante, para que ele se sinta seguro dentro do teu escritório, você podendo inclusive falar para ele assim, olha, nós perdemos a ação, você vai pagar sucumbências, mas a gente fez tudo que a gente podia, e o teu cliente fala o seguinte, não, tudo bem, eu consigo enxergar isso, consigo entendi a justificativa. Claro que esse não é o objetivo, o advogado tem prerrogativa de analisar um caso e falar, olha, eu acho que essa demanda aqui é temerária, não vou pleitear essa ação e tudo mais, mas faz parte do cotidiano do advogado perder alguns casos ou não conseguir êxito especificamente num ponto em que gostaria muito de ter. E se você tiver sim uma boa relação com o cliente, você vai conseguir dar uma resposta e o cliente vai se sentir, no mínimo, conformado com isso. O oposto também vale. Para você também um dia chegar para o cliente e falar, nós conseguimos ganhar o processo do jeito que a gente falou, seguimos a nossa estratégia, valeu muito a pena, gostamos do resultado e o cliente vai ficar muito feliz em poder lhe pagar os honorários que você contratou posteriores, cláusulas de êxito, de sucesso e tudo mais. E além disso, ele vai sempre ter uma relação respeitosa com o teu escritório. Então é importante você desenvolver sim ferramentas de relacionamento com o cliente. E para fechar,
faça isso com toda a sua equipe. Por mais que a pessoa não atenda cliente comumente, até o estagiário tem que aprender como que se faz atendimento ao cliente, para que ninguém um dia seja surpreendido, alguma coisa nesse sentido. E aí você consegue manter a mesma linguagem para todas as pessoas que trabalham dentro do escritório.